não ficou bom para o Palmeiras, não. A gente vai mostrar a classificação dos grupos do Paulistão e a gente vai ver como o Palmeiras está numa situação esquisita. No grupo D, São Bernardo, 19 pontos, Ponte, 18, Palmeiras tem 13. Se vencer hoje, ele chega a 16 e ainda assim fica atrás. Ele vai ter que remar. Domingo tem clássico contra o São Paulo. Ficou embaçado, hein? Ficou embaçado o Palmeiras. A Ponte é uma surpresa, né? A Ponte é uma surpresa. Ela caiu para a Série C no Campeonato Brasileiro e está fazendo um ótimo Campeonato Paulista. Isso aí atrapalhou bastante o Palmeiras, porque o São Bernardo todo ano está fazendo um bom campeonato, todo ano é uma equipe competitiva no Paulista. E a Ponte não estava sendo assim. E esse ano está sendo, complicou o Palmeiras. Na chave do Santos, o Santos teve muita sorte, que o Guarani perdeu, né? O Bragantino perdeu, e o último, que era o Botafogo, que veio ganhando. Então, acima do Santos, ninguém se distanciou tanto. Tá ali tudo coladinho. Porque se fosse vitória da Portuguesa, vitória do Guarani, aí o Santos estava bem complicado também. É verdade. Ó, deixa eu só falar uma coisa assim que eu falei errado, hein? A escalação do jogo do São Paulo. Desculpa aí. Marcelo Duó, Mauro César Pereira e André Hernan na transmissão de São Paulo e Velo Clube, então desculpe a minha falha. Agora, Arnaldo, situação não muito simples para o Palmeiras dentro de campo, fora de campo, pelo menos uma novela parece que está sendo resolvida. Finalmente, o Palmeiras conseguiu negociar o Rony. Aquele meme do ainda estou aqui com a foto do Rony, parece que não tem mais, está indo para o Galo, Caio Paulista também pode estar indo para o Galo, e o Bruno Fux pode chegar no Palmeiras. Então estão aí as negociações do Palmeiras, além dessa questão dentro de campo. A questão do campo, ela é de fato complicada. Aliás, Inter de Limeira e Palmeiras, né? Já tivemos uma final de Campeonato Paulista inesquecível para os palmeirenses, 86, não caiu a fila, né? A Inter ganhou no Morumbi. E é um jogo, se o Palmeiras não vence, Tironi, é bem possível também que ele não se classifique, porque se você olhar a próxima rodada, e a gente já está chegando na reta final, né? São mais 3. O São Bernardo recebe o Guarani, a Ponte Preta recebe o Botafogo. Se São Bernardo e Ponte Preta vencerem também no fim de semana em seus domínios, eles vão ficando inalcançáveis, né? E o Palmeiras precisa ganhar suas 4 últimas partidas para não depender de ninguém. A pontuação do grupo do Palmeiras, como disse o Casão, é desproporcional aos outros. Mas às vezes acontece isso nesse regulamento, né? E acho que o Paulista também, o estadual não é prioridade para o Palmeiras, assim como não é prioridade para o Botafogo, etc. e tal. A gente sabe, mas não se classificar nem para o mata-mata seria uma... A gente trata todo grande que não se classifica para o mata-mata como vexame, seria um vexame, né? E um vexame num ano que poderia significar o tetracampeonato inédito, né, do campeonato. Enfim, tem um jogo com ar decisivo hoje em Limeira, né? Fora de campo, essa questão do... Que coisa, né, como o Palmeiras tratou essa questão do Rony. Acho que o capítulo final da saída... a Leila falou, vai sair pelas portas das frentes, mas o Palmeiras fez tudo para ele sair pela porta dos fundos, né, cara? E aí uma situação que é até um pouco constrangedora. Na reta final tinha acertado com o Atlético, mas aí o jogador preferiu ir para o Vasco e o Palmeiras não negociava com o Vasco. Aí está mais claro. O Palmeiras queria o Atlético como destino para o Rony, porque tem uma série de negociações com o Atlético esse ano. Comprou o Paulinho, mandou 2 jogadores em troca e parcelou o pagamento. Está mandando o Rony, talvez tenha um abatimento no pagamento do Paulinho. E ainda está fazendo a troca do Caio pelo Bruno Fux. Então, para o Palmeiras, era importante que o Rony fosse para o Atlético, mesmo que eventualmente ele preferisse o Vasco, se a proposta fosse melhor do Vasco. Ele fez de tudo para o cara ir para o time que o Palmeiras queria negociar, né? E assim como para o Botafogo, mas com uma grande diferença, claro, o Palmeiras tem técnico, tem comando, é o mais longevo do país e tudo mais.
o comandante, o Abel, sempre diz que tem um plano. Eu vou dizer que faltam 15 dias para acabar a janela também para o Palmeiras nessa primeira parte da temporada. E a questão aí não é o Paulistinha. A questão é o começo do Brasileirão, é o começo da Libertadores, né? É o começo da Copa do Brasil, talvez na fase, né, depois quando o Palmeiras entrar mais à frente. O elenco do Palmeiras teve muito mais saídas do que entradas até agora para esse ano. E o torcedor está preocupado, até porque aquela tal agressividade no mercado ela não apareceu na prática, né? E o Palmeiras, me parece, assim, neste momento, até pelas saídas de jogadores que encerraram ciclos, segundo a própria presidente, com um elenco inferior ao do ano passado, pelo menos numericamente, em termos de opção, em termos de troca, né? Vamos ver como é que o Palmeiras faz nesses últimos 15 dias de janela, se ele traz mais reforços para algumas posições que ficaram carentes. Né? A gente estava ao vivo aqui no Redação, trouxe alguns detalhes dessa negociação que foi tumultuada, o Vasco entrou na jogada, fez uma proposta melhor, e aí gerou um desconforto muito grande com a diretoria do Palmeiras, que entrou no circuito e falou, olha, não tem problema nenhum, o Rony, se não fechar com o Atlético Mineiro, a gente já deu a nossa palavra para o Atlético Mineiro, se o Rony não fechar, vai cumprir o contrato dele aqui até 2026, mas o Palmeiras falou, posso tentar consertar do lado do Atlético Mineiro? Eu vou lá ver, porque obviamente que o Atlético Mineiro ficou chateado, já estava montando o vídeo de apresentação. Então toda aquela sequência, ela aconteceu. Tem alguns nuances de narrativa, Barreto, mas ela aconteceu. Existiu uma negociação entre clubes, né, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. A proposta agradou o staff do Rony, o Rony deu o aceite para continuar. Não estava assinado ainda quando o Pedrinho entrou na jogada e fez uma proposta melhor. E aí o staff do Rony procura o Palmeiras e falou, espera um pouquinho, que tem uma proposta que é melhor. E o Palmeiras ficou muito irritado com essa postura. Lembrando que isso é uma prática comum, né? A gente usa o termo atravessar, né, Barreto, de forma pejorativa muitas vezes, mas dentro de uma negociação do futebol isso é muito comum entre clubes, muito comum, acontece sempre. E aí o Rony está indo para Belo Horizonte, tá? A pressa é porque ele precisa ser inscrito até amanhã para poder jogar o Campeonato Mineiro. O Cuca já falou com ele pessoalmente, quer que ele jogue o Campeonato Mineiro. Então, acho que, a não ser que aconteça algo extraordinário no exame do Rony, que não deve acontecer, ele deve ser apresentado oficialmente ainda hoje como reforço do Galo, contrato de 3 anos. E mais um ano, podendo se estender para 4 anos, se em 2027, que seria o último ano de contrato do Rony, ele participar de 60% dos jogos do Atlético Mineiro, ele pode ficar até 4 anos, né? Aí tem um gatilho automático. Então, deve ter final feliz. Eu sei exatamente o tamanho da felicidade, porque foi um pouco frustrante. Tem lados frustrados, né? O Pedrinho ficou muito frustrado com essa negociação. O Rony tinha dado o aceite também para o Vasco, então ficou uma situação um pouco desconfortável, mas enfim, ele foi muito bem recebido pelo Cuca. Assim, ele não chegou ainda lá, mas assim, ele já foi muito abraçado pelo Cuca. E ele recebeu ligações de outros jogadores ex-Palmeiras também, né? Gabriel Menino ligou para ele, o Scarpa ligou para ele. Então teve a participação ativa de ex-jogadores do Palmeiras, né? Formando esse pequeno clã ex-Palmeiras no Atlético Mineiro. Mas enfim, tá aí, o voo tá marcado, exames marcados para essa tarde e deve ser anunciado como novo reforço ainda hoje. O jogador e jogou a culpa no Rony. Que é o pai, não? É um cara que chama Hércules, eu não sei se é pai dele, não. É o pai dele. É pai dele? Que tava tudo certo, tudo apalavrado, os dois times já trocando minutas, e aí de repente aparece o negócio do Vasco. E o Palmeiras fez certíssimo. Dona Leila, mais uma vez, cravou. Falou, nem pensar, pode ser até melhor, pode ser o triplo, mas não. Eu já dei minha palavra pro Atlético Mineiro, estamos trocando minutas já, acabou. Certíssimo. E agora o Rony vai pro Galo e foi bem o Brax de proteger o cara, porque fica parecendo que o Rony estava fazendo leilão, certo? Depois ele já chega lá pro Galo queimado. Então agora ele pelo menos olha só, aqui salvou. E aí a gente entra numa outra grande... Por que vários clubes se interessaram pelo Rony? E não é assim, o Rony de graça com o Palmeiras pagando metade do salário. É o Rony custando de 6 a 8 milhões de euros, um atleta de 29 anos, é um preço de aquisição altíssimo. E o Rony que fez um ano muito ruim no ano passado e que, assim,
Não, sustentaria, sim. Os outros anos sustentam essa super aposta. 1 milhão por mês, hein, Maíra? 1,5 milhão por mês, hein, Maíra? Salário altíssimo, contrato de 3 aninhos, né? Menos que isso não vai ser. E acho que todos os clubes que chegaram a negociar com ele botaram isso na mesa. E o Rony até pedindo mais para sair do Palmeiras, né? Cara, é tudo muito estranho, porque não estou levantando nenhuma suspeita, mas até pela falta de criatividade, né? O Vasco está desesperado porque não consegue contratar nenhum ponta. Beleza, até um amigo brincou. Nossa, por que o Rony recusaria o Galo, iria para o Vasco? Aí ele respondeu, porque em 3 meses o Rony vai ter uma estátua do lado do Romário, em São Januário. Meu Deus. De acordo com o nível atual do time. Uma piada. Mas de acordo com o nível atual do time do Vasco, Vasco e Sampaio Corrêa, segunda-feira aí, quem quiser, sem Coutinho não está conseguindo, Paê não consegue, o Vasco não tem ponta, o Vasco não tem vários jogadores para várias posições do campo, está desesperado porque a janela está fechando, não consegue contratar, não consegue vender o clube. Então eu consigo entender o desespero do Vasco pelo Rony. Mas seria aquela contratação de desespero que ia ferrar o clube lá na frente. Porque é isso, você ia dar um super salário, um super dinheiro para o Palmeiras, então você ia ter que pagar a parcela do Rony durante muito tempo. E eu não sei se em campo ele ia entregar tanto assim, cara. Não sei. Pô, deu problema no meu chat aqui da Twitch. Deixa eu colocar vocês de volta. Pronto, agora vai começar a aparecer para eu conseguir ver o pessoal. O que a Twitch está falando assim, também. Pronto. Aí me soa falta de criatividade, sei lá, cara, assim. Não tem realmente ninguém na base do seu time que possa render parecido com você fazendo uma economia de 40 milhões de reais? Não tem, ou sei lá, você conseguir encontrar alguém. É porque o mercado brasileiro está inflacionado, aí tem que passar fora da caixa. Aí tem que botar os scouts para trabalhar, para descobrir jogador no Uruguai, na Venezuela, no Equador, na Colômbia. O jogador da Argentina está caro, né? Mas, ou então, vamos lá para o mundo árabe, brasileiros que estão encostados, brasileiros na Europa que estão encostados. E olha como o moleque abriu. Estrangeiros, não precisa mais ser sul-americano. Estrangeiros que estão encostados e podem... Ou jovens apostas, ou africanos. Meu irmão, não é o meu trabalho, não é o nosso trabalho do torcedor ficar citando o nome. Mas se você não tem dinheiro, você não pode ir no Rony, cara. Você não pode entrar nessa briga de supervalorizar o atleta, comprometer o seu orçamento por um cara que não é certeza para nada. Estão me dizendo que o pai é torcedor do Vasco. Pô, é exatamente o que eu acabei de falar. E daí, meu? Você acabou de apalavrar com o Atlético Mineiro. Já foi. Tem que ser profissional nessa hora, pelo amor de Deus.